Bom, agora vamos então falar sobre mindfulness relacional. Afinal, o que é esse conceito científico tão importante no movimento mindfulness, justamente nessa aplicação na clínica? Vamos discorrer um pouco sobre esse assunto então. Quando nós falamos de mindfulness, a primeira coisa que vem na nossa mente é justamente uma ideia de um processo atencional, de uma atenção focada e voltada para a experiência interna do sujeito, como por exemplo, as diferentes âncoras que a gente já falou nas aulas anteriores, como por exemplo sensações físicas, respiração, pensamentos, emoções, enfim, as diversas âncoras que fazem com que a gente volte para o nosso aqui e agora, que são âncoras do nosso mundo e universo interno. No entanto, o mindfulness não se limita apenas a esse tipo de experiência individual, ou seja, em uma expansão da consciência nesse universo, nessa esfera individual de si mesmo. Existe também uma dimensão que é igualmente importante e muitas vezes negligenciada nos estudos de mindfulness e quando a gente fala de mindfulness na clínica psicológica, que é justamente o mindfulness relacional. Mas André, afinal, o que é esse mindfulness relacional? Então vamos lá, vamos definir o que é isso. O mindfulness relacional é uma prática de estar presente não apenas consigo mesmo, mas também presente com o outro, com um sujeito, com uma relação, naquela interconexão social que existe naquele momento presente. Então, o mindfulness relacional se trata de cultivar uma qualidade de presença consciente e aberta nessas relações interpessoais. É justamente uma exteriorização da nossa prática individual, nesse ato de conseguir escutar com atenção plena o outro, de olhar sem julgamentos e sem pressa, de conseguir perceber os próprios estados internos e externos do sujeito, então conseguir ter essa percepção sutil do nosso universo humano, os sinais do outro e justamente colocar e cultivar habilidades que são muito importantes no mindfulness, que é justamente essa gentileza, essa autocompaixão, essa curiosidade autêntica e aceitação. Então, como você pode ver, é justamente tudo que existe nessa prática que fazemos interiormente com nós mesmos e conseguir transportar, transferir isso para a relação com o outro, tanto na relação quanto na dimensão de enxergar o outro, naquele universo do mindfulness, na matriz da atenção plena. E essa abordagem do mindfulness relacional é especialmente importante e valiosa justamente no nosso trabalho clínico profissional, onde a relação terapêutica é central nesse processo de transformação. Ou seja, quanto maior é o nosso nível de consciência, de regulação, de curiosidade, de aceitação, maior vai ser a qualidade do nosso serviço psicoterapêutico. Então, em vez de tratar o mindfulness apenas como uma técnica para o paciente aplicar individualmente, o terapeuta, o psicoterapeuta, passa a encarnar, incorporar, corporificar aquilo que seria essa atitude, essa essência do mindfulness, na forma como ele se relaciona com o paciente. Então é justamente nessa corporificação, nessa encarnação, que faz com que a gente consiga potencializar ainda mais o nosso serviço psicoterapêutico. Em outras palavras, o mindfulness relacional ele consegue transformar a presença do terapeuta em um instrumento terapêutico. Ou seja, o mindfulness ele se torna uma tecnologia do bem-estar, no sentido de aumentar a nossa capacidade de ação frente àqueles objetivos que estamos buscando, de criar essa atmosfera de cuidado, de bem-estar. Portanto, estar consciente da sua própria respiração, do seu tom de voz, das reações corporais e emocionais que surgem nessa interação, faz com que a gente consiga aumentar aquilo que seria esse nosso objetivo terapêutico. Então, o mindfulness relacional faz com que a gente consiga colocar em ação tudo aquilo que a gente está aprendendo e praticando com nós mesmos. E quanto mais a gente consegue perceber esses detalhes sutis da relação, por exemplo, se um paciente ele fala alguma coisa que é muito dolorosa ou algum ponto fraco nosso, naturalmente surge um gatilho emocional. E quando a gente tem esse mindfulness relacional, a gente consegue perceber esse gatilho, perceber essa angústia que veio em nós mesmos e a gente consegue reagir de maneira diferente,
até pensar melhor no que a gente vai falar ou permitir talvez espaços de silêncios. Então tudo isso passa por uma prática psicoterapêutica viva e consciente naquele momento presente. E do ponto de vista conceitual e científico, o mindfulness relacional pode ser compreendido como uma interseção entre 3 elementos principais, que são esses que eu vou listar aqui, que a gente vai ver na tela. Vamos ler juntos então quais são esses 3 elementos fundamentais para a gente conseguir fomentar isso que seria o mindfulness relacionais. Vamos lá, vamos ler junto aqui. Bom, então o primeiro elemento é justamente a consciência de si, que é conseguir perceber o que acontece internamente enquanto se está em uma relação com o outro. Então, é muito essa prática que a gente já estava falando nas outras aulas anteriores, de conseguir perceber as nossas próprias sensações, emoções, pensamentos. O segundo elemento fundamental é a consciência do outro, que é justamente conseguir notar os sinais sutis das expressões faciais, na fala, nos gestos, nas emoções, perceber se a pessoa está tensa, se ela está com medo, insegura, se ela não está à vontade. Se em algum momento da clínica você fez algum tipo de comentário que parecia um julgamento, conseguir perceber essa sutileza e voltar para si, para uma postura mais gentil. Então, tudo isso envolve a gente conseguir ter consciência do outro. E por último, a consciência da relação terapêutica, que é conseguir perceber esse campo relacional como algo dinâmico, que inclui, integra tanto esse universo interno de si enquanto terapeuta, quanto o universo de um paciente que está chegando ali para falar sobre a sua vida, sobre suas dores, sobre suas dificuldades. Então é justamente conseguir perceber essa dinâmica, como que está a configuração, a natureza dessa dinâmica, se ela está funcionando, se ela está harmônica, se ela está progressista, se ela está tendo algum tipo de crescimento, se ela está tendo algum tipo de rompimento. Então é conseguir perceber de modo geral como anda essa relação terapêutica. Então, como você pode ver, essa abordagem do mindfulness relacional está diretamente ligada com aquelas tradições contemplativas justamente do budismo Mahayana, que entende que a gente precisa transferir todas essas habilidades, esses benefícios do mindfulness nas dimensões sociais, nas dimensões com as outras pessoas que estão precisando dessas habilidades da aceitação, da curiosidade, da abertura, da amorosidade, da autocompaixão. Então, o mindfulness relacional vai justamente em direção a essa compaixão e interdependência com todos os seres. Mas também é importante perceber que existe um respaldo atualmente desses modelos ocidentais contemporâneos, como as terapias baseadas em apego, abordagens humanistas, as teorias intersubjetivas e as terapias contextuais, que trabalham muito com essa ideia dessa conexão, dessa interdependência, dessa postura de curiosidade autêntica e atenção plena frente ao relacionamento do processo clínico. Então, agora falando propriamente da prática clínica, o mindfulness relacional, ele convida o terapeuta a se engajar de forma mais autêntica e corporificada ou encarnada. Então, isso significa conseguir tolerar também esses silêncios sem ansiedade, estar verdadeiramente disponível nas pausas, nos momentos em que a pessoa está desenvolvendo o assunto e ela não terminou, escutar com o corpo como um todo, perceber o seu corpo como um todo, seu estado emocional, seu estado cognitivo, seu estado neurofisiológico, oferecer uma presença de estabilidade e compaixão. Então, é como se fosse a materialização em ação social do mindfulness. Tudo aquilo que a gente pratica na nossa prática individual vai sendo transferido e transposto para os nossos relacionamentos interpessoais, fundamentalmente no relacionamento profissional do serviço psicoterapêutico. E é justamente essa postura por si só que já tem um efeito regulador e terapêutico sobre o sistema nervoso do paciente, que muitas vezes está muito fundido com o sistema simpático, do estresse, da depressão e da ansiedade. Como também o mindfulness relacional, ele ajuda a gente conseguir reconhecer esses padrões automáticos de reação que surgem
nessa relação terapêutica com cada paciente, dentro de cada uma das especificidades que são apresentadas no nosso trabalho clínico. Então, tanto do paciente quanto do terapeuta. A ideia é que isso abre um espaço para que a gente consiga ter escolhas mais conscientes, menos reativas, intervenções que sejam mais precisas, mais efetivas, que tragam mais um senso de humanidade, de segurança, de genuinidade, de curiosidade. Então a ideia é a gente conseguir com mindfulness relacional perceber si mesmo, perceber o outro, perceber a relação, para que isso a gente consiga ter mais clareza sobre o que devemos fazer ali naquele momento. Em resumo, então, o mindfulness relacional ele consegue ampliar esse campo de cuidado, de autocuidado, de presença, de consciência, de autocompaixão. Ele nos lembra que a qualidade da nossa presença na relação com o outro é, de fato, o principal caminho para a nossa transformação e para o sucesso do nosso trabalho clínico. É conseguir cultivar essa presença que, por si só, isso já vai ser uma forma profunda de um relacionamento que o paciente não vai ter em nenhum lugar na sociedade, na família, na amizade. Que é o quê? Simplesmente sentar, conversar com um ser que está altamente presente, sem julgamentos, com pura consciência, em que ele vai poder falar sobre tudo e que vai ter uma escuta humanizada, uma escuta compassiva, uma escuta empática e, acima de tudo, uma escuta com sabedoria sobre a ciência, sobre o conhecimento, sobre o que é o melhor a se fazer frente àquele contexto em que o paciente está vivendo. Então, por si só, o mindfulness relacional já é uma das principais ferramentas do sucesso do nosso trabalho clínico.